Boa noite, gente. Eu estou cursando o 7º período de licenciatura em História e esse aqui é o meu último estágio. E esse plano de aula é para a 4ª etapa do EJA. Aí o tema, o conteúdo desse plano de aula é História Indígena. E esses aqui são as habilidades, que é o ensino fundamental, o 08, a História, habilidade 21. O 08 significa o 8º ano, E a habilidade é o 21, lá da BNCC. Qual é o meu objetivo geral? É identificar a diversidade cultural entre os povos indígenas e portugueses. Qual é o meu objetivo? Analisar a situação dos indígenas brasileiros de hoje com os mesmos no início da colonização, analisando as mudanças causadas pelo domínio português sobre os indígenas. A minha metodologia. Aí, primeiro, a sensibilização, que é a apresentação e explicação do tema, que o tema é a história indígena, O que é o meu desenvolvimento? É a análise do material impresso sobre os grupos indígenas brasileiros, que é a apresentação do meu conteúdo, E a atividade, explicação sobre as dificuldades que os povos indígenas enfrentam atualmente no Brasil, explicando desde o início da colonização, até os dias atuais. A minha atividade eu vou fazer perguntando para eles sobre as dificuldades, que os indígenas passaram. Aí, primeiro, quanto tempo vai durar a minha apresentação, do meu texto? A explicação do meu texto é 15 minutos. O desenvolvimento, que é a análise do material, 30 minutos. E a atividade de ficção, 15 minutos. A avaliação será realizada por meio da atividade realizada na sala de aula. De acordo com o que eles entenderam e responderem nas questões propostas, serão avaliados. Aí eu vou descer mais um pouco para baixo, para você ver mais um pouquinho aqui sobre a minha proposta de atividade. Muito bom esses planos de aula, a gente aprende bastante. Eu já trabalhei em sala de aula já há 8 anos, mas essas atividades ajudam muito a gente durante o nosso processo educacional, Qual foi o material impresso? O recurso, O recurso foi material impresso, uma apostila que eu imprimi sobre o tema da história indígena, o quadro para escrever, o quadro branco, o caderno, os alunos usaram o caderno, caneta e lápis. Os recursos digitais foram o Classroom e o celular. Isso aí são uma referência que eu pesquisei na internet, Aí, Daniel Neves, Silva Daniel Neves, Povos Indígenas do Brasil. Aí, Brasil Escola, disponível em brasilescola.uol.com.br/Brasil/ou _indígena _ no Brasil, HTTPM, acesso em 18 de setembro de 2004. E aqui eu vou fazer uma explicação sobre a sensibilização. A sensibilização, durante a sensibilização, iniciei a aula explicando para os alunos a história indígena, E perguntei a eles se eles sabiam que existiam muitos grupos indígenas antes da chegada dos europeus, Existia muito mais do que hoje em dia. Eles responderam que sim. Perguntei, se aumentou ou diminuiu a quantidade da população indígena. E eles responderam que diminuiu, porque antes era mais de 5 milhões indígenas e hoje não chega a 2 milhões. Que a gente vê as histórias contadas e também nos livros, A gente vê assim na nossa realidade, que diminuiu bastante. E o desenvolvimento? Após analisar no Claron, a professora e eu ter explicado o conteúdo, eles responderam questões propostas no caderno, que eu elaborei o plano de aula com as perguntas. Aí as perguntas eram quais grupos indígenas eles conhecem, Perguntei para eles. E eles responderam que conhecem os Yanomamis, o Guajajara e o Guaranis. São os mais conhecidos. Que a gente vê muito falar, nos jornais sobre esses grupos, Sobre tudo que eles passam na vida, na atualidade, Atividade de fixação. Em seguida, responder as atividades escritas, tá aí, ó. Quais os obstáculos enfrentados pelos indígenas até os dias atuais?
Aí eles responderam, né, que nós vemos muito na nossa realidade, né, que são a falta de demarcação de terra e a invasão dos garimpeiros e madeireiros, né, que nem por aqui tem terras que foram saídas das pessoas da terra indígena, mas os garimpeiros e os madeireiros continuam invadindo, né? Por quem é feito o monitoramento do censo para identificar a quantidade de indígenas registrados no Brasil. Todo ano é feito esse monitoramento para registrar quantas pessoas indígenas, né, existem atualmente. Aí eles responderam que é a FUNAI e o IBGE, que é feito o censo comum, né, aquela pesquisa para ver quantas pessoas existem. Aí no meio dessas pessoas tem aquelas classes que são identificadas como quilombolas e os indígenas, né, que são todos nossos irmãos descendentes, né?